I just became this evil, dark ghoul. The warning signs were always there. They were there from the beginning. Hello, my name's Randy, and I have a problem. You know, you see it done so often in movies. People documenting their will on tape and saying things like, if you're watching this, I'm dead. I'm sorry, you know. And honestly, I've envisioned this day coming for as long as 10 years. And I never thought it would come, but here it is. So, I wanted to record this for you, Mom, Jeremy, Dad, and really just anyone else in the family that would want to watch it and to help you better understand why I did what I did and how you didn't see it coming and all that, and really just to talk to you one last time, because obviously now I won't be able to. So, No dia 8 de junho de 2017, aproximadamente a 1 hora da manhã, Randy Stair utilizou uma shotgun para abrir fogo dentro do supermercado ao qual trabalhava, tirando a vida de 3 funcionários antes de virar a arma contra si mesmo. Guiado por um mundo de fantasias sombrias, Randy documentou em vídeo todo o seu planejamento, juntamente com sua motivação para aquele terrível ataque ao supermercado. E todos esses vídeos foram postados aqui mesmo em seu canal do YouTube. Randy Robert Stair nasceu no dia 17 de setembro de 1992, na Pensilvânia, Estados Unidos. Crescendo em uma família de classe média, Randy dividia a casa com seus pais e irmão. Até o momento do ataque, seus pais continuavam juntos, e não há relatos de nenhum evento traumático na infância de Randy. Entretanto, o relacionamento que tinha com o próprio pai não seria dos melhores, como veremos mais pra frente. Randy era um garoto bastante tímido e parecia desesperado para fazer amizades. Investidas essas que não tiveram muito sucesso, indicando uma habilidade social abaixo do esperado. Desde cedo, Randy já dava sinais de que algo estava diferente em sua cabeça. Ao contrário de outras crianças na sua idade, o menino parecia fascinado pela morte. Assunto esse que apareceu em diversos trabalhos escolares e conversas com seus colegas de escola. Uma de suas fantasias era de estar em um avião que estivesse caindo para assim ter uma morte instantânea. must have wrote like 4 or 5 stories where the character got killed at the end, and I actually turned these in as assignments, and I never got like any like weird looks from the teacher or anything. She was a nice teacher and everything, really great. Yeah, the teacher never like felt concerned or anything. I just remember not getting any feedback in terms of that, so I don't know what she was thinking, but Essas histórias podem ter sido utilizadas como tentativa de conseguir a atenção que tanto queria, assim como muitos outros comportamentos apresentados pelo garoto. Infelizmente, ninguém parecia prestar atenção nele, e isso não mudaria tão cedo. Não na vida real, pelo menos. Randy cresceu e descobriu o poder da internet. Em 2008, ele conheceu o YouTube e criou seu primeiro canal, Pioneers Productions. Utilizando seu nome online, Andrew Blaze, o garoto passou a criar conteúdo para a internet. No início, eram vídeos nos quais Randy jogava algum jogo digital, gravando a própria reação. Apesar desse tipo de conteúdo de gameplay ser muito comum hoje em dia, com plataformas especializadas nisso, na época renderam alguns strikes no canal de Randy, que eventualmente foi retirado da plataforma. Apesar de frustrado, ele reabriu seu canal com um novo tipo de conteúdo. Ele criou alguns personagens que utilizava para sua espécie de série, conseguindo certa notoriedade entre outros criadores de conteúdo da época. E foi através da internet que Randy passou a ter a atenção que nunca havia conseguido na vida real, o que inevitavelmente fez com que o garoto se isolasse em seu quarto, passando horas no ambiente digital. Ele recebeu da internet o que nunca recebeu na escola ou em casa, a atenção que desejava. Randy era extremamente obcecado por duas coisas, pelo desenho Danny Phantom e o massacre de Columbine. Ainda que um assunto não tenha nenhuma ligação com o outro, ambos pareciam disputar os pensamentos do garoto. O desenho Danny Phantom retrata a vida de um garoto, tímido e desajeitado, que após um acidente de laboratório ganha o poder de se transformar em um fantasma para combater as ameaças que aparecem em sua cidade. Enquanto Randy pode ter se identificado com aquele garoto, ele também se identificava com Eric Harris, um dos perpetradores do massacre de Columbine. Randy chegou a participar de alguns fóruns online que discutiam sobre o massacre.
Obviamente, não demorou muito para que o jovem que já era fascinado pela morte começasse a ter ideias perigosas. Foi nesse mesmo desenho que Randy conheceu pela primeira vez Amber McLean. Essa é uma personagem do desenho favorito do garoto e também sua primeira paixão. Amber foi a responsável por Randy criar o próprio desenho animado, que recebeu o nome de Amber Ghost Squad, que em tradução livre seria algo como o Esquadrão Fantasma de Amber. Você será capaz de observar a sigla EGS em diversos momentos durante seus vídeos e citações. Randy chegou a criar adesivos de seu próprio desenho, mostrando o nível de investimento emocional que ele tinha com a própria obra. Apenas para contexto, a animação criada por Randy retratava um massacre escolar realizado por suas personagens fantasmas. Like, if you look on the poster behind me, those were inspired by Amber McLean, which is a ghost from a TV show called Danny Phantom, which started back in 2003, 2004. You know, I was in late elementary school at that time. But this ghost, this woman always connected with me. But ever since I first saw her, something changed. And it wasn't like I grew up or anything like that. Like I realized, oh my gosh, I'm attracted to girls and all this. No, it just, something changed. It was like a spark. And it just connected with me, it made me feel warm inside, and it felt very familiar, which was strange. It was like I'd seen her before. Conforme Randy se aproximou do fim do colegial, suas notas caíram drasticamente. O garoto trabalhava junto com o próprio pai no supermercado Wise e deixa claro em seus vídeos de diário diversas vezes como odeia aquele trabalho. A transição para a fase adulta não é simples. Existe uma grande pressão social para que o adolescente escolha sua área de atuação ainda antes de fazer a última prova da escola. É esperado que ele já tenha em mente qual carreira deseja seguir para que possa tentar uma vaga na melhor universidade para aquele tipo de ensino. É uma decisão muito importante que pode definir todo o resto da vida do sujeito, e mudar de ideia no meio do caminho pode ser visto como fracasso por parte da sociedade. Randy não estava preparado para realizar essa transição e muito menos para enfrentar a vida adulta. Ele não via sentido em continuar vivendo, provavelmente por não ter nenhum plano ou ambição para o futuro. E isso fica bastante claro em um de seus vídeos. There would be no possible way I could live until I was 60 something. Not a chance in hell. Honestly, I don't know how people do it. I don't know how people get up every day and go to like a dead-end job, come home, do the same exact routine every day, every weekend. How do you honestly do that? I was never able to compute it in my head. How do you live on this planet for decades upon decades upon decades? I honestly don't know how you do it. Randy permitiu-se descer por uma espiral sombria de pensamentos negativos que em breve seria ainda mais alimentada. Um dos amigos do seu irmão faleceu em um acidente de carro, e esse evento mudaria para sempre a vida de Randy. Tom Lynch. He was in my brother's grade. He's a grade below me, but I've had a class with him before and whatnot, so I knew him. And he died on his way to school in the morning, crashed into a tree, smashed into a tree, dead on arrival at the hospital. And that was the first time I got messed up. That messed me up. Esse evento trágico pareceu realmente afetar o garoto, que agora passava de carro pelo mesmo local do acidente todos os anos, no mesmo dia. Não muito tempo depois, outro amigo de Randy faleceu também em um acidente de carro. E em seguida, o próprio Randy se envolveu em um acidente. Dizem que quando você passa muito tempo olhando para o abismo, ele olha de volta. Isso parece ter acontecido com Randy, que após gastar boa parte de seu tempo pensando na morte, agora começou a experimentá-la. Doesn't matter what you do, you're gonna die. You'll end up dead one day. It's like right now. Someone right now is going to sleep. They're gonna wake up tomorrow and be dead. Someone's gonna die tomorrow that just went to sleep. And they don't know that. They're gonna go to sleep now, wake up tomorrow, go into the world, and they're gonna die somehow. Car accident, heart attack, some other supernatural force or whatever. Yeah, I think about that a lot too, which is weird. I think about death a lot. And I take no shame in thinking about dying a lot, but I seriously do think about death all the time, and it's not a good thing. Death is not fun to think about. In a way, it's like an escape. For me, it is. É notável a mudança no comportamento de Randy, principalmente através de seus vídeos. Eles passaram a ficar cada vez mais sombrios e menos engraçados. A mudança foi tão clara que o próprio Randy chegou a comentar sobre isso em seu canal do YouTube. You know, it's not like what I've used to do over the years. Things just changed. And people probably didn't like what I was becoming with my channel. I don't know. Going back to 2013, I went through a death. A new friend I had in college. I don't like bringing it back up, but I think that is what changed me forever. I think that day is what broke me. I've not been who I was since then. It's scary.
how one event can change your entire life. And all that's happened the last 2 years is I've been bringing my fan base down with me into my sorrows, and it's not how you should live. It's not healthy. And I've had plenty of, bad days this last year or so, and it's gotten way worse. Like I it's hard to explain. Like I feel like a part of me died over the last couple of years. Cada vez mais longe da realidade e entregue ao seu mundo de fantasia, Randy chegou à conclusão que ele, na verdade, era uma menina fantasma presa em um corpo humano masculino. E a única maneira para conseguir chegar ao que ele se referia como forma verdadeira seria através da morte. É possível que Randy sofresse com depressão e esse delírio seria apenas um motivo no qual o garoto se apoiaria para justificar o ato terrível que já queria fazer de qualquer forma. Acreditar que ele iria para sua verdadeira forma pode ter sido uma maneira de amenizar aqueles pensamentos no sentido de justificá-los para si mesmo. Apesar de sua audiência no YouTube ter notado a mudança em Randy, ninguém realmente próximo dele percebeu esse comportamento. Em seu vídeo de despedida, um espaço é reservado especialmente para o pai de Randy. Sua declaração mostra como o garoto enxergava aquela relação entre eles. So every time we would go out, it's like I didn't know what to talk about. You had to have the radio on. I couldn't talk about anything. He'd try to make small talk, but I'm like, this is bull. It's just, I'm your fucking kid, and you don't know anything about me. You don't know how I truly feel about anything, and I can't tell you that stuff. And then all he seemed to care about was like me getting a full-time job and making money, and then trying to move out of the fucking house and start my own life and all this shit. I knew I was never gonna do. Dad, I honestly wish would fucking kill himself. He ruined my life. He ruined my fucking life. Can drop fucking dead. You hear that? That's me clapping and applauding from the heavens above. Fuck you. Randy parece nunca ter deixado claro seus sentimentos, mas deixava pistas propositais na esperança que alguém as notasse. Nessa mesma época, ele começou a questionar a própria sexualidade. Randy nunca teve nenhum tipo de relação íntima e também nunca iniciou um relacionamento. O garoto tinha o desejo de receber atenção e se alguém entendesse um de seus sinais, talvez fizesse com que ele se sentisse querido ou importante de alguma forma. Infelizmente, isso não aconteceu. I guess what it came down to was I felt like I was like transgender or something. Like I felt like a woman the whole time, which spiritually I'm a woman. I'm a female soul. But I had to live in a man's body to do what I set out to do. That was my soul contract. That was what I was meant to do. I was cross-dressing ever since high school. When you guys would go to your bowling leagues and Jeremy would go with you, I would either film a YouTube video, back in early high school, 9th, 10th, 11th grade. I would pretty much always film a YouTube video between 9th and 10th grade on every Wednesday when you would go out the door. So I would either film a video or I would cross-dress. And that's something I've kept to myself my whole life. I never told anybody about this. Every year of my life since 2013, I just felt more and more feminine. Can't even explain it. Look at the bathroom. Look at where my stuff was. You'll see there's a girl's Venus razor there. There's the Skintimate stuff that girls use to shave their legs and arms with. Every 3 days since like 2016, I've been shaving my arms and legs and entire body every 3 days. It's just one thing I'll say is like that white stain on the floor, like that splotch you'll see on my carpet, that was an Ember thing. I wanted to make my skin as white as possible to look like her. I wanted it to be completely white, so I bought this body paint, which was like, I don't even know what it was. It was like latex that like, it becomes like glued to your skin and you gotta peel it off. And it got on the carpet and then it got freaking in my body hair, which like almost never came out at the time. What little body hair I had at the time anyways, but that stuff never came off. It's funny. You're over there sleeping and here I am at 3 a.m. covering myself in this latex. Mesmo gastando grande parte do seu tempo no canal do YouTube, depois de 6 anos na plataforma, Randy não conseguia viver da criação de conteúdo. O trabalho no supermercado ainda era sua única fonte de renda, e ele já não suportava mais aquele lugar. Randy começou a publicar em suas redes sociais
que não ficaria na internet por muito tempo. Entretanto, sem dar mais nenhum detalhe, ninguém poderia imaginar o que ele estava para fazer. Certo de que não queria mais viver e ansioso para se tornar a garota fantasma de suas fantasias, Randy criou seu plano. Porém, havia ainda duas coisas que ele precisava terminar antes de deixar esse mundo: finalizar sua animação e conseguir uma arma de fogo. As gravações das vozes, que ele pagava para serem feitas, estavam atrasadas, fazendo com que seu plano fosse adiado. Com o tempo, devido ao conteúdo do desenho ficar cada vez mais sombrio e parecido com Columbine, tanto os animadores como os dubladores optaram por desistir de continuar trabalhando para Randy. Ele, por sua vez, ficou furioso. Better have that voiceover by Monday, Laura. You're dead. Makes you feel like you don't even matter. Remember that when you work with people in the future. Because I expected to have this months ago. At least say what's going on so I know. It makes you feel like you don't matter. What the ever. People are worthless sacks of Nobody cares until you're dead. It's the sad truth of life. Watch all my social medias. I can't believe he's dead. I'm so sad. I loved his videos. You haven't seen Jack on my social media since. And after this happens, people will be like, man, I wish I would have talked to them more. Well, too late. Grande parte do diário de Randy foi dedicada a falar sobre o massacre de Columbine, enquanto outra parte era dedicada a textos racistas e homofóbicos. Completamente afundado em pensamentos perturbados e envolto por delírios, Randy decidiu abandonar o seu desenho, visto que levaria muito tempo para conseguir novas pessoas dispostas a continuar aquele projeto. Tempo esse que ele não queria esperar. Ele então conseguiu que sua mãe o levasse até uma loja de armas. Randy então comprou uma Shotgun Mossberg 500 Pump Action, que mais tarde teve seu grip alterado para um de pistola. Alguns dias depois, ele voltou à loja para comprar uma segunda shotgun com um cano alguns centímetros mais curto. E hoje, sabendo o que aconteceu, é extremamente perturbador entender o motivo principal pelo qual ele adquiriu essa segunda arma. Junto com ela, mais de 150 munições. Randy treinou alguns disparos no que parece ser o quintal de sua casa, com uma mulher não identificada realizando as gravações. Como ele não tinha amigos, podemos apenas fazer suposições sobre quem seria essa mulher. Mas o mais importante aqui é a camiseta de Randy, a mesma utilizada por Eric Harris durante o ataque do Colorado. Mais uma das pistas deixadas pelo garoto que não foi percebida a tempo. Em seu diário, ele parece até desapontado por seus pais não terem pego a referência, mesmo após usar múltiplas vezes aquela camiseta. Ele ainda diz sentir pena da própria mãe, que não sabia que ao levar o garoto até aquela loja de armas, estava assinando seu obituário. Não há registros sobre se os pais de Randy consumiam conteúdo do próprio filho no YouTube e redes sociais. E seja qual for a resposta para essa pergunta, o resultado parece trágico. But Eric Harris had a white t-shirt, black text, natural selection. I bought 3 of them, yet none of you knew what it meant, which blew my mind. I didn't want to tell you that, so I kept that under wraps. That's a warning sign. Randy tinha diversas contas em redes sociais, as quais usava para promover o próprio desenho. Nessas contas, ele interagia consigo mesmo, assumindo a personalidade de cada uma de suas protagonistas. Mackenzie West era tímida e calma, enquanto Rachel Shadows era violenta e brava. Da mesma forma, ele nomeou suas 2 shotguns de acordo com essas mesmas personagens. Entender que ambas foram levadas para o supermercado, mas apenas uma foi utilizada durante o ataque, a Rachel, torna isso tudo ainda mais perturbador. Em realidade, a escolha por 2 armas se daria ao fato de ter uma reserva caso a primeira falhasse por algum motivo. Aquele era um caminho sem volta, e Randy não correria riscos. Toda essa conversa entre as contas de Randy eram declarações daquilo que ele faria muito em breve. Entretanto, disfarçadas de material promocional, ninguém pareceu perceber a verdade por trás daqueles anúncios. Nesse momento, o mundo de fantasias perturbadas de Randy já havia se fundido à realidade. Não havia mais volta. Após tantas tentativas, sinais e gritos por atenção que ninguém pareceu perceber, Randy tinha apenas mais uma decisão a tomar. Se faria em casa ou no mercado. So here's the deal. Got a 1983 quarter right here. You believe in fate? Here's the fate test. I'm gonna flip this 3 times, or the best out of 3 rather, and if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. Best of 3. Here we go. I'm not gonna touch it. You will see it as I see it. If I can find it.
That's a tails. See that? Two. Looking at it. You land, you son of here. Heads. Had to be, huh? Have to have it come down to the very last coin flip. Okay, this is it. For all the marbles. Except we're playing for like much more than marbles here. I can't believe I'm having this come down to a coin flip. The flip of a coin. Here it goes. 1, 2, 3. It's gonna land behind the camera. Just to the side. I can't see it. I see it in the grass, but I can't see it. Tails. That is a tails, folks. Tails. Which means there's going to be a loss of a human life besides my own. Possibly more than one. That's fate for you. A mente perturbada de Randy transformava absolutamente tudo em um jogo ou fantasia. Possivelmente um mecanismo de defesa utilizado para mascarar os próprios atos a fim de se sentir uma pessoa não tão ruim. O fato é que ele estava pronto para assassinar pessoas inocentes dentro de um mercado. E encarar a realidade nunca foi algo fácil para Randy. 14, 13, 12 days away from doing this, you know? This is it. There's a lot on my mind. If you're in my position, you'd have a lot on your mind too. Every day I have to make count, you know? This is it. Just under 2 weeks to live. You got 2 weeks to live. What do? Goddess forbid if somebody does see me blocking the exits, I don't know what they'd say. I don't know what I'd say. Tired of the same old routine. Tired of everything but my girls. That's really it. O plano de Randy era bloquear todas as portas do mercado, trancando seus colegas com ele ali dentro. Em seguida, ele revelaria suas armas e daria início ao ataque, que terminaria com sua própria morte. What happened? What the happened, man? This is surreal right now, but I can't believe I'm saying this, but I think this is going to be my last video. I don't know what will happen to my channels after this. I don't know what people are going to think of me after this. It doesn't bother me, but just looking at everyone at the supermarket, the manager's coming in, just messing around and talking about this, and 4 more nights your whole lives are going to be turned upside down because of me. I'm going to f your life up. I can't wait. I want that supermarket to be closed for like a month or go out of business. It's a crime scene. It's going to be a crime scene. And then it'll be over. And then everything will just be thrown away. Whoever would have thought that a cartoon character would cause this to happen? A cartoon character. How can a cartoon character bring all this out in you? How is that even possible? The biggest question will always be, why? I only partially told you why. I'm not going to tell you everything. And there's stuff that you still don't know about me that I'll never tell you. I'll take it to the grave. Em, you want a chip? I'm not a psychopath. I don't hunt people down and kill them. I need to eat something substantial. I'm dying here. Take away YouTube, I'm nothing. I mean, there's other dimensions out there besides Earth. There's going to be a big eternal war. I will be laughing my white ghost female ass off when I get messages saying, you know, I help people get through dark times, or I change their life, you know, or my videos make them laugh their ass off or put a smile on their face. You know, that's all I ever really wanted deep down. It wasn't there in the beginning. Like in the beginning, I just wanted to be like, I wanted to get famous from it. That was pretty much it. But I was like Onision that had an actual decent fan base pretty much. Personally, I actually used to watch Onision back in 2009. I used to use his music in my videos. And I just sort of went, like, all right, he's making really weird that I don't care about. So, because he would cross-dress and I'm like, no thanks. Even though I cross-dress myself. It's kind of funny. Pretty similar with some things we view. I say really brutal shit on Twitter sometimes, but people support it sometimes. It blows my mind. It's like, cool. It's a man's world. Men. Women are better. I'm gonna miss you guys. I really am. My emotions just aren't
what they used to be. Yet the most random thing in the world can make me cry. But things that are supposed to make you cry, they don't. Let It Go and Frozen made me cry. A lot. Not just once, numerous of times. Like almost every time I'd watch the movie. And I watched the movie like 20 times. Life's real short. Sometimes it feels like an eternity, but life's so damn short. And look at me, it's like I blinked and I was 24 and a half. And I'll die 24 and a half. I sit here and I ask myself, would I do it all over again if I could? I'm gonna be dead before next week ends. I'll be dead. Legit dead. This is it. So okay, I'll miss you guys. I'll miss you a lot. Some of you maybe I'll see on the other side. And this is Andrew Blaze signing off for the last time. Enjoy the rest of your lives. Andrew, out. No dia anterior ao ataque, Randy gravou esse vídeo, mostrando o interior do mercado no qual trabalhou por 7 anos. O mesmo local para o qual ele traria seu desespero no dia seguinte. E já não faltava muito para ele acordar. No dia 8 de junho de 2017, Randy publicou seu último vídeo no YouTube, o que seria o lançamento de seu desenho animado. Nesse vídeo, ele prepara suas armas antes de deixar o quarto. Como última mensagem, ele escreve: pisaram em mim minha vida toda. Não mais. Eu já tive o bastante desse planeta pútrido e vou deixar minha marca. Toda aquela preparação e planejamento deu a Randy diversas oportunidades para repensar sua ação. Mas ele não o fez. Ansioso para chegar ao seu corpo verdadeiro de garota fantasma, Randy seguiu para o mercado. Surpreendentemente, ele escolheu não utilizar a mesma camiseta que Eric Harris, mas criar uma própria. Em tradução livre, seria uma expressão como é a nossa hora de vencer ou a nossa hora de se levantar. Com roupas femininas por baixo, Randy se maquiou ficando parecido com o personagem do desenho e seguiu para o mercado. Cansado de ser ignorado, ele faria algo terrível para conseguir a atenção que sempre quis ter. Trabalhando no turno da madrugada, Randy estava no mercado com outros 4 funcionários. Com o rosto enfiado no celular, ninguém pareceu notar que o garoto não estava fazendo o seu trabalho. Enquanto os produtos eram arrumados nas prateleiras, Randy bloqueava cada uma das saídas da loja. Ele então publicou em suas redes sociais seus vídeos de despedida sob o nome Suicide Tapes, ou fitas de suicídio, uma clara referência às fitas do porão criadas por Eric Harris e Dylan Klebold. Aproximadamente a 1h da manhã, Randy segue para a entrada principal do mercado e tranca a porta, revelando suas shotguns. Victoria, de 25 anos, e Kristen, também de 25, estão repondo algumas mercadorias. As duas garotas estão com fones de ouvido, enquanto Randy caminha pelos corredores com sua arma em punho. Kristen removeu seus fones para entender o barulho que havia acabado de escutar. Aquele era o som dos primeiros disparos de Randy. Com sua shotgun, ele alvejou Victoria no peito a queima-roupa assim que ela apontou no fim do corredor. Mesmo com um grave ferimento, a jovem ainda virou-se para correr, mas foi atingida novamente por um disparo na cabeça. Ainda não satisfeito, Randy disparou mais algumas vezes nas costas de Victoria, que não suportou os ferimentos e faleceu no local. Sequestrado por suas fantasias, Randy encarou Kristen, que ainda não tinha acreditado no que acabara de ver. Não se sabe o motivo, mas Randy não disparou contra Kristen. Após alguns segundos observando a jovem, ele caminhou para o próximo corredor. Ali, o atirador encontrou Brian, de 47 anos. O homem foi alvejado nos braços, garganta, peito e lado direito da cabeça. 3 desses disparos foram letais, fazendo com que o homem viesse a óbito no local. O outro funcionário, Terry, de 63 anos, ouviu os disparos e tentou fugir do mercado. Randy percebeu e seguiu o homem, alvejando-o nas costas e no ombro. Terry sofreu ferimentos graves e faleceu no local. A única sobrevivente, Kristen, disse ter ficado paralisada durante esse tempo, ainda pensando que aquilo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Mas infelizmente era real. Ela ainda se aproximou de Victoria, mas era tarde. Como a garota não sabia exatamente onde Randy estava, ela optou por ligar para a polícia, ainda parada no corredor. Após a ligação, ela caminhou pelo mercado, tentando descobrir onde estava o atirador. Assim que viu Randy de costas, ela correu para uma das portas. Mesmo após desbloquear a passagem e destrancar a porta, Kristen ainda teve que quebrar o vidro com seu ombro, uma vez que ela parecia emperrada. A garota então conseguiu correr para o estacionamento e se esconder, esperando pela chegada da polícia. Dentro do mercado, vidro, produtos e pólvora se misturavam no ar enquanto Randy disparava em todas as direções. Já sem alvos, seu objetivo era destruir o local. Ele ainda disparou contra tanques de propano na tentativa de causar uma explosão e incendiar o mercado, mas isso não aconteceu. Já na etapa final do seu plano, Randy entrou em um dos corredores, pronto para chegar à sua forma de garota fantasma. Com um triste ato após aquele terrível ataque, Randy sentou-se no chão, virando a shotgun contra a própria boca. Perdido em seus delírios, ele realizou seu último disparo
tirando a própria vida. Ao todo, foram 59 disparos feitos pelo atirador e 3 pessoas cruelmente assassinadas. A polícia realizou uma investigação para entender a motivação pelos crimes e encontrou o diário e os vídeos gravados de Randy, dando aos agentes todas as respostas necessárias. Durante a autópsia do atirador, foi encontrado em seu sistema 372 ml de difenidramina, também conhecido como Benadryl. Esse é um medicamento antihistamínico e sedativo usado principalmente para tratar alergias, insônia e sintomas de resfriado comum. A overdose desse medicamento pode ser fatal e ninguém deve utilizar uma dose acima do recomendado. Como resultado da quantidade ingerida por Randy, é possível que ele estivesse sofrendo com alucinações, tonturas, confusão e até convulsões naquela noite. Randy Robert Stair faleceu aos 24 anos de idade, tirando a própria vida com um disparo de arma de fogo na cabeça. Apesar de nunca ter sido diagnosticado de forma oficial, por causa de sua aparente insegurança e desejo por atenção, podemos observar traços de transtorno de personalidade narcisista no atirador. A história de Randy nos mostra um indivíduo depressivo, com problemas para definir o próprio gênero e em declínio de sua saúde mental, enquanto permanece isolado e escondendo seus sentimentos de todos ao seu redor. Completamente perdido em um mundo de fantasias, criado por ele mesmo, Randy preferiu esconder-se em seus desenhos a enfrentar a transição para a vida adulta. A falta de perspectiva, acompanhamento psicológico e suporte emocional fizeram com que 4 pessoas sangrassem até a morte no chão de um mercado, amando de uma garota fantasma imaginária.